E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Eu vou fazer a prova do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Para quem não acompanha aqui o canal, vai ser a terceira vez que eu faço a prova do ITA. Eu já fiz ela 2 vezes, mas eu não estudo para essa prova, eu estudo para a prova da SpaceX. Então vamos ver aí como é que vai ser. E para quem acompanha bem os vídeos aqui do canal, conhece muito bem esse lugar aqui, porque eu já fiz várias provas nele. A prova da Epicara, do ITA, todas que eu fiz foram aqui. Então eu já vim muitas vezes aqui na Unip em São Paulo. Para quem não conhece, a prova do ITA, ela é composta por algumas matérias mais do que a prova do IME. Tem física, química e matemática, mas também tem inglês e português. Então, vamos ver como é que vai ser. Português tem livros, leituras obrigatórias e normalmente todas as questões da prova são sobre os livros. Mas vamos tentar ir fazer um pouco das outras matérias e ver como a gente consegue ir nessa prova. Daqui a pouquinho eu vou parar lá e se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa o like aí e se inscreve no canal para batermos logo 100 mil inscritos. Tá muito perto, se inscreve aí. Galerinha, a prova do ITA é um pouco diferente porque logo que o portão fecha, a prova já começa. Não é igual as outras provas que tem um tempinho para você ficar esperando lá dentro. Então já vou entrar lá. Me deseja boa sorte aí, paizão. Valeu. Fala galera, já tô aqui em casa. Como vocês viram agora, eu fui pro Estratégia depois que saí da prova, né? Logo que saí da prova já fui pro Estratégia, vi lá os professores corrigindo as provas para poderem corrigir ao vivo com vocês, né? Poderem passar o gabarito para vocês. Já corrigi a minha prova pelo gabarito do Estratégia. Eu não sei quando sai o gabarito do ITA, eu acho que tá escrito aqui nesse papel. Dia 24/10 eles vão divulgar o gabarito oficial do ITA, mas o Estratégia já fez o gabarito, os professores já fizeram os seus gabaritos. Então eu já corrigi de acordo com o gabarito de Estratégia e então já sei quantas questões eu acertei. Vou contar aqui pra vocês o que eu achei da prova, falar aí de cada uma das matérias, falar como eu fui na prova e depois se eu vou fazer a segunda fase, né, se eu vou passar pra segunda fase com a minha nota ou não. Eu vou falar o que eu achei da prova aqui na ordem das matérias da prova, beleza? Na ordem que veio na prova. Quando a gente vai fazer qualquer prova, a maioria das provas militares, você vai imprimir um cartão de confirmação de inscrição, que é nele que tá escrito a sua sala, os seus dados, para você poder apresentar isso ao entrar na sala, né? E nele aqui tem um espacinho pra gente colocar as nossas respostas e foi aqui que eu anotei as nossas respostas. Na prova do ITA você não pode trazer a folha de perguntas, igual na SpaceX, por exemplo, que você pode trazer. Na do ITA você não pode, na do IME também não pode, tá? Só que você pode anotar o seu gabarito, suas respostas nessa folha aqui. Com essas anotações você consegue corrigir com o gabarito, beleza? Então você não sabe, não tem acesso ainda às suas contas, mas você pode olhar o gabarito, corrigir pelo gabarito. Beleza, vamos lá. O que eu achei da prova? Eu vou falar primeiro de física, que é a primeira matéria. No momento da prova, fazendo a prova, eu senti que eu tava com mais dificuldade para desenvolver. Eu não sei se é porque física veio no nível mais alto do que ano passado. Eu fui lá na Estratégia, bastantes pessoas falaram que tava mais difícil, os professores falaram que tava mais difícil, mas eu vi pessoas também falando que não achavam que tava mais difícil. Então não sei se o nível veio mais alto, beleza? Ou se eu conseguia fazer mais questões, tipo assim, eu tinha noção para fazer mais questões, e isso fez com que eu tivesse a impressão que eu tava conseguindo fazer menos questões. Só pra vocês terem uma ideia, a prova do ITA e do IME são provas muito difíceis, então a maioria das questões ou são muito difíceis para mim fazer, ou eu não consigo fazer. Isso faz com que quando eu não faço ideia de como faz, eu não fique batendo na minha cabeça naquela questão. Então pode ser que por eu fazer ideia de como faz alguma questão, por fazer ideia de como faz mais questões que ano passado, eu tenha sentido a impressão que eu consegui fazer menos questões por ter tentado mais questões dessa vez do que ano passado, entendeu? Eu não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas por eu achar que eu consigo fazer mais questões e não conseguir, ao tentar fazer a conta, isso fez com que talvez eu tivesse uma impressão
que eu tivesse indo pior do que ano passado. Então, fazendo a prova ali, eu senti em física e também em matemática que eu tava conseguindo desenvolver menos do que no ano passado. E em física eu não lembro de nenhuma questão assim que eu olhei e falei, nossa, essa daqui é bem tranquilinha. Todas assim, que eu lembro pelo menos, não eram triviais, sabe? Não era um negócio de só bater o olho e fazer. Você tinha que pensar bastante. Física não foi uma matéria que eu assim, consegui fazer muitas questões e fazer, pô, é isso, foi uma matéria que eu tive bastante dificuldade pra fazer. Matemática, como eu disse, eu senti dificuldade pra fazer a prova de matemática e uma consideração também. Ano passado, por exemplo, vou até deixar aí no izinho, eu fiz um vídeo, a questão mais fácil da prova do ITA, né? E era uma questão de logaritmo de matemática, bem tranquila comparado com as questões do ITA, assim. Se você comparar questões do ITA, ela era muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Agora, logicamente, se você comparar com outras provas, ela não era tão fácil assim, mas não era uma questão difícil, era só aplicar a propriedade de logaritmo naquela questão. Então assim, a questão era tranquila na prova do ITA, ela tava na prova do ITA. Esse ano em matemática eu não vi nenhuma questão assim que, pô, essa aqui era bem tranquila, sabe? As questões que eu achei mais tranquilas, era uma lá que ele falava de média harmônica, que ele basicamente dava a fórmula da média harmônica e ele te dava uma equação terceiro grau, vou deixar aí na tela pra vocês, e você tinha basicamente, se você quisesse, né, achar a saída da equação pra jogar na média harmônica, mas você não precisava fazer isso, era só você usar relações de Girardi que você conseguia fazer. Essa, na minha opinião, foi uma das questões mais tranquilas. E uma outra lá também, que ele dava um triângulo que ele rotacionava, né? Revolucionava ali um triângulo, formava um sólido e você tinha que calcular alguma coisa do sólido. Eu não lembro o que era, que essa daí também dava pra matar. Então essas duas, assim, que eu lembro que eram as mais tranquilas. Mas se comparar elas com a de log do ano passado, com certeza elas eram bem mais difíceis do que a de log. Então, assim, eu não vi nenhuma questão que era muito fácil, igual aquela de logaritmos. Eu também, assim, tive dificuldade para fazer a prova, achei a prova difícil. Agora, em português. Como eu disse para vocês, português caem os livros, né? São 3 obras, leituras obrigatórias, 3 livros que você tem que ler para fazer a prova. Mas um negócio que eu percebi, né? No dia anterior da prova, eu dei uma olhada em alguns resumos sobre as obras, né? Eu dei uma olhada na Hora da Verdade do Estratégia, da Celina explicando, e ela falou que normalmente no ITA caem muitas perguntas que elas, assim, se você tem uma noção geral da obra, você consegue responder, porque, assim, é mais, se você souber o contexto da obra, algo assim, você consegue responder. Então, eu fui com isso na cabeça e falei, pô, eu vou ver se eu consigo responder as questões, eu vou ler elas e tentar fazer as questões de português. Isso me ajudou muito, porque muitas das questões eu consegui fazer mesmo, assim, tipo assim, eu não tinha certeza da resposta por não ter lido o livro, mas pelo autor, por conhecer o autor, né, na SpaceX, que é a prova que eu estudo, a gente tem que estudar todas tudo, assim, de literatura, desde lá do trovadorismo, lá em Portugal, né, aqui no Brasil, desde o quinhentismo até o modernismo, tanto em Portugal quanto no Brasil. Então isso faz com que eu conheça as obras e saiba qual é o contexto que elas são inseridas, para ter uma noção mais ou menos do que elas estão falando, se elas estão fazendo uma crítica à burguesia, por exemplo, como é no realismo, se elas estão idealizando as coisas, como é no romantismo. Então eu consigo ter uma noção pelo período da obra do que ela vai tratar mais ou menos, né, se ela não for uma exceção. E fazendo isso, né, olhando, por exemplo, um dos escritores que caiu lá, se não me engano, era o Mário de Andrade, né, que é do modernismo brasileiro. Pelo contexto do modernismo, eu conseguia tirar várias alternativas das questões do Mário de Andrade, porque elas não faziam sentido com a proposta do modernismo, entendeu? Com a proposta que Mário de Andrade buscava trazer em seus livros. Então, assim, eu consegui fazer várias questões mesmo sem ter lido a obra, por ter um background da SpaceX, estudando para SpaceX de conteúdo de literatura, entendeu? Então, eu acho que isso foi bem legal pra mim, me ajudou, porque algumas poucas questões eram muito específicas. Eu acho que tinha 2 ou uma questão que falava, tipo, o nome de um personagem do livro e falava pra você falar características dele, e eu não consegui fazer, obviamente, porque eu não li os livros. Agora, essas questões mais gerais, que tratavam do contexto, essas coisas assim, eu consegui fazer. E só teve uma coisa lá, um conto lá do Mário de Andrade, né, que é o Peru de Natal, que eu já tinha lido, porque eu já tinha caído em algum simulado da SpaceX, do Estratégia, alguma coisa assim, então eu já tinha lido o conto, eu consegui fazer essa com um pouco mais de propriedade. Mas eu fiquei bem feliz, assim, porque pelos contextos das obras eu consegui fazer. Só um comentário, para quem estuda pro ITA, faz muito mais sentido você estudar as obras específicas, né? Eu tive que estudar todas as gerações, todas as coisas, todos os movimentos literários, porque eu estudo para SpaceX, mas faz muito mais sentido, é muito mais fácil você estudar as obras, né? Ler as obras, o resumo das obras, do que você estudar todas as gerações, todos os movimentos literários, beleza? Então tá, isso foi português. Agora inglês. Inglês eu fiquei bem feliz porque eu tive, assim, não tive dificuldade pra fazer. Tiveram algumas questões que, assim, eu tive que pensar mais, mas em geral não tive dificuldade. Eu não lembro direito da prova do ano passado, tem até o vídeo aqui no canal pra quem quiser conferir, né? Eu não fui tão bem em inglês, porém, eu não lembro se eu achei difícil ou achei fácil. Mas agora, assim, eu li os textos e consegui entender o que os textos estavam dizendo, as perguntas não estavam muito complicadas assim, tava se assemelhando com provas normais,
mais, assim, essa parte de inglês. Então eu consegui fazer inglês aí com até uma tranquilidade, por estar fazendo outras provas que não estavam muito diferentes, né? SpaceX, essas coisas assim, o nível não estava muito diferente. E por último, Química, que foi a matéria que eu fui pior. Química, sim, eu consegui desenvolver pouquíssimas coisas mesmo. Muitas coisas que eu lia, eu não sabia do que se tratava. Muitas coisas foram coisas que eu não estudei direito esse ano para SpaceX, então não ia dar para fazer. E algumas coisas que eram conteúdos que eu me dava bem na prova da SpaceX, eu achei as questões mais difíceis. Então em Química, em geral, assim, eu consegui fazer pouquíssimas coisas. Algumas questões eu ia, por exemplo, eliminando a alternativa para ver se eu conseguia na certa, mas em geral da prova de Química, assim, pra mim foi a mais difícil. Não que estava a prova mais difícil, mas pra mim que não estuda pro ITA, foi a matéria que estava mais difícil. Beleza, feita aí as considerações sobre a prova, eu vou falar as minhas notas. Eu vou falar do ano passado e desse ano para vocês poderem comparar, porém, só um comentário, as do ano passado, a prova era diferente, tá? O número de questões era diferente, isso faz com que não seja igualzinho ao que eu vou falar agora, porque o número de questões era diferente no passado. Mas eu vou botar a porcentagem que eu acertei na tela para vocês terem uma noção se eu melhorei ou piorei em cada matéria. Beleza, vamos lá. Em Física, ano passado, eu acertei 7 questões das 15 questões. Esse ano em Física eu acertei 5 questões das 12 questões, que é menos de 50%, porém é a nota de corte. Você tem que acertar 5 das 12 para você tirar o corte, né, e não ser reprovado de cara. Então, fiz o corte aí em Química, acertei 5 das 12. Em Português, ano passado, eu acertei 5 das 15. E se não me engano, ano passado eu nem li as questões, porque eu já sabia que eram de livros e eu achei que eu não conseguiria fazer por não ter lido os livros. Então acabei que eu acho que eu nem li as questões. É só voltar no vídeo do ano passado que você vai ver se eu li ou não li. Mas eu acho que eu não li pelo que eu me lembro, né? Esse ano eu consegui acertar, esse daqui me impressionou muito, 10 questões das 12 questões. Provavelmente teve alguma que eu acertei no chute, mas eu não sei qual que eu acertei, que eu achei que eu ia errar e qual não. Mas várias questões eu consegui fazer pelo contexto e isso me deixou muito, muito feliz. Acertei 10 questões das 12 questões. Em inglês, ano passado eu acertei 6 questões das 10 questões, né? 60% da prova, não fui bem em inglês. Mas esse ano eu fiquei muito feliz com a minha nota, eu consegui aí, gabaritar inglês. Assim, eu tô bem feliz com o inglês, que é uma coisa que tava me dando medo, assim, lá pro meio desse ano. Mas as últimas 3 provas que eu fiz eu gabaritei inglês. Gabaritei na ESA, na SpaceX e agora no ITA, tô bem feliz. Em matemática, no passado eu acertei 8 questões das 15 questões, né, um pouco mais da metade da prova, e esse ano eu acertei 6 questões das 12 questões, que é exatamente a metade da prova, né, 50%. Em Química, ano passado eu acertei 5 questões das 15 questões, e esse ano, se vocês não perceberam, eu fiz a média, né, eu fiz o corte em todas as matérias até agora, falta só Química. Então, será que eu fiz o corte? Se eu tiver feito o corte em Química, eu vou falar agora se eu fiz ou não fiz, pode ser que eu passe para a segunda fase, porque, se não me engano, vocês podem até comentar aí certinho, se não me engano, você tem que fazer o corte em todas as matérias, né, mais de 5 de 12 em todas as matérias, e acertar 50% a mais da prova, né, a prova inteira você tem que acertar mais 50%, e tem uma classificação, então você tem que ficar dentro do, sei lá, dos 600 primeiros, não sei quantos são chamados, mas de um tanto de primeiros colocados você tem que ficar para você ser chamado para a próxima etapa. É um pouco mais difícil do que no IME, porque no IME é só você fazer o corte, tá? Você faz 50% no total e faz mais de 40% de cada matéria que você passa para a segunda fase. No ITA não, você tem que ficar numa classificaçãozinha. Mas vamos lá, Química, como é que eu fui em Química? Quantas questões eu acertei? Ano passado, como eu disse, 5 das 15, esse ano eu acertei, infelizmente, 3 questões das 12 questões, ou seja, eu não fiz o corte, que é 5 das 12. Infelizmente, por Química, eu não fiz o corte, isso não queria, se eu fizesse 5 das 12, não significaria que eu seria chamado para a próxima fase, porque pode ser que todo mundo tenha ido bem. Porém, era um bom indício de que eu poderia ser chamado para a próxima fase. Ano passado, a minha nota total foi 31 questões das 70 questões, né, que é 44% da prova aproximadamente, e esse ano eu fiquei muito feliz com a minha nota, de verdade, eu acertei 36 questões das 60 questões, que é 60% da prova. Cara, eu acertei 60% da prova do ITA, eu tô muito feliz, assim, achei muito legal. Todas as vezes que eu fiz a prova do ITA e do IME, tá, inclusive a desse ano do IME, eu não acertei mais de 50% da prova, tá, todas as vezes eu acertei menos de 50%, e ter acertado 60% da prova do IME, eu fiquei muito, muito feliz, achei muito legal. Tô bem feliz, porque ano passado eu acertei 44. Então é isso, essas foram as minhas notas no IME. Comenta aí como é que você foi, o que você achou da prova, tava mais fácil, tava mais difícil, comenta aí pra gente poder saber, né, como é que vai vir essas notas aí, se o pessoal foi
foi bem na primeira fase? Não foi? Comenta aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e um comentário. Se você quer estudar com estratégias militares, que é o cursinho que eu vim estudando aí nos últimos anos, é só você usar o meu cupom aqui, ó, quero ser aprovado, que você tem 20% de desconto, beleza? Então, quero ser aprovado, só usar lá, deixa o like aí, se inscreve pra gente bater logo 100 mil inscritos, beleza? Valeu, falou e fui! E um comentário pra quem vai fazer a segunda fase, boa prova, boa sorte, vai dar certo pra vocês. Vai dar bom, tamo junto.